Bom dia, povo! Vamos chegando, como estão? Bom dia, me vendo, me ouvindo? Bom dia, Marília, bom dia, Ângela, bom dia, Mami. Então, segunda-feira, dia 8 de setembro, estamos entrando nesse clima de primavera. E hoje a gente vai entender, bom dia, papi, a gente vai entender sobre alguns mecanismos nossos que o nosso cérebro faz, que ele tem para nos proteger. Só que muitas vezes acaba nos impedindo de avançar ainda mais ou nos mantém por muito tempo em lugares seguros. Então a gente vai entender esse mecanismo, vamos entrar no campo das neurociências para entender isso. Por quê, né? Porque cada vez que a gente entende, a gente fala, opa, agora entendi, ele tá querendo me proteger, mas não precisa mais, porque senão a gente acaba ficando refém dos nossos mecanismos de defesa, que todos nós temos diversos mecanismos de defesa, que é o quê? Que é a nossa mente, né, querendo nos proteger de passar por situações dolorosas, situações que podem ser desconfortáveis. E tudo que é novo, o cérebro entende como, opa, perigo. Então, ele vai fazer muitas coisas para que a gente não vá para esse novo, para que a gente não tome decisões diferentes. Ele está acostumado a tomar sempre as mesmas decisões. Então, ali já é conhecido. Se eu tenho uma vida toda assim, se eu trabalho assim, se minhas relações são assim, ali é conhecido. Então, ele vai querer sempre me manter nisso, que é o que chamamos da zona de conforto. Por quê? Porque é conhecido, sei como é que funciona. Às vezes não é tão confortável, né? Às vezes não está muito legal, mas é conhecido. Se eu vou para o novo, faço uma escolha diferente, o cérebro entende como perigo. Ele não sabe o que é o novo, ele não sabe. Ele vai ativar um sistema reptiliano, que a gente vai entender depois mais à frente, que é o nosso sistema mais primitivo de alerta. Só que tudo isso, a gente tem que entender que é com o intuito de nos proteger, tá? Não é que a gente tem que brigar com ele tá querendo nos proteger. Fazendo o papel dele, né? Que é a nossa sobrevivência. Que é o básico aqui, sempre, se ele tiver que escolher, é o quê? Escolho pela sobrevivência. É a regra número 1 aqui da nossa vida aqui na Terra, tá? Então, como a gente tá nessa energia, né, de setembro, e é uma energia muito de começar a florescer, né? Começar a se abrir. Lá no inverno a gente fica um pouco mais introspectiva, trabalha mais nossos pensamentos, às vezes tem muitas ideias, projetos, revisita algumas coisas, muda algumas rotas, e agora setembro vai nos convidar para então colocar isso para fora, essas nossas reflexões, nossos projetos, ideias, aquilo, começar a levar para fora. Se antes está tudo mais aqui dentro, né? Bom dia, tia Virgínia, bom dia, Miriam, bom dia, Cio, Marília, Gabi. Então agora o convite é começar a expandir, a levar para fora aquilo que eu tô sentindo. Eu sempre trago para vocês, né, que nós somos o microcosmos do macrocosmos. Lá fora é o macro, né? A natureza, a terra, as estações do ano, dia e noite. E nós temos tudo isso dentro da gente. Só que a gente acabou perdendo essa conexão ao longo do tempo, né? Uma vida muito corrida, muitas atribuições, a gente acabou se desconectando dessa potência que é a nossa conexão com o mundo, né? Com a natureza. Então a gente tem que chegar a hora de, vou voltar a me reconectar, porque é aí que está a nossa força. A gente entender que a gente flui melhor quando a gente se conecta com esse macrocosmos lá fora, né? Que é voltar a olhar para as estações do ano, para o dia e noite. Quando a gente tem uma rotina também, um dia mais alinhado, né? Eu acordo cedo ali, logo que o sol nasce, faço minhas atividades, e quando começa a anoitecer já vou me recolhendo, né? Já vou baixando os estímulos, a nossa noite é muito melhor também. Então, a gente se alinhar com isso. Só claro, o mundo moderno, né? A gente inventou um monte de luzes, chega de tarde em casa, a gente liga as luzes, tem que continuar fazendo as tarefas, fazendo as obrigações, e daí a gente acaba se desconectando dessa preciosidade que é a nossa conexão com o externo. Com as estações do ano é a mesma coisa. Que bênção que a gente tem 4 estações, porque a cada estação a gente pode aproveitar o melhor que elas têm nos oferecer.
Só que também a gente foi treinados, ensinados a sermos uma máquina, né? Que tem que ser igual todas as estações do ano, que tem que ser igual todos os dias do ano. A gente acha que assim a gente é mais forte, quando na verdade assim a gente está perdendo a nossa grandeza, que é respeitar a nossa ciclicidade. Quando a gente respeita isso, quando no inverno a gente se permite pausar um pouquinho, olhar mais para dentro, pensar mais sobre as minhas ideias, pensar mais sobre meus próximos, o que eu quero nos próximos meses. Porque senão a gente fica no modo automático, sabe? Aquele modo automático que só vai, vem uma demanda, eu faço, vem uma tarefa, eu faço, só no modo reativo. Eu estou só respondendo, não estou sendo a protagonista da minha vida, pensando o que realmente eu quero nos próximos meses da minha vida, o que eu quero para o próximo ano, o que eu quero para os próximos 5 anos. Se a gente não tem esses momentos de aquietar, pensar, a gente só vai respondendo, vai atropelando, e quando vê, passou 5 anos, 10 anos e a gente está na mesma, ou tá em situações que talvez a gente não gostaria. Só que para isso é preciso aquietar um pouquinho, colocar atenção, fazer novas escolhas, que o inverno é um momento muito bom para isso, né? Pra gente pensar sobre a nossa vida, o que a gente quer nos próximos meses, no âmbito de trabalho, no âmbito de relacionamentos, de família, de corpo físico, de saúde, o que eu quero implementar nos próximos meses, o que eu quero modificar, o que não tá legal e que agora eu quero modificar. E agora a primavera vem com essa energia muito forte para nos auxiliar. Então percebam, a natureza está sempre querendo nos auxiliar. A gente que acaba perdendo esse auxílio, porque a gente não se conecta. Então a gente tem que aproveitar. A gente vai ter essa energia extra para nos auxiliar, então, para colocar para o mundo as nossas ideias, as nossas intenções, as minhas modificações que eu quero para os próximos tempos. Bom dia, Núria. Bom dia, Vê, Emily. Então, hoje, o tema da live vai ser sobre coragem. Coragem a respeito desse nosso florescer, né? Que é o nosso desabrochar. E isso, gente, todo ano a gente pode fazer isso. Por quê? Porque a gente está sempre sendo pessoas novas. Percebam quem era vocês no ano passado, 2 anos atrás, 5 anos atrás. A gente tem que se permitir ir se modificando, porque aí que tá o fundamento da vida, né? A gente ir se aprimorando, se trabalhando. Se a gente tá sempre a mesma, daí a gente estagnou. Então já vamos caminhando essa live, para aqui tem, bem aqui embaixo, no cantinho direito, tem aquele aviãozinho, tá? Vamos encaminhando para pelo menos 5 pessoas que vocês querem que desabrochem com vocês, que floresçam, que tenham cada vez mais coragem para ir pro mundo. Então encaminhe para 5 amigas aí, amigas, amigos, tios, tias, mãe, pai, parentes, todo mundo. Porque a gente quer que todo mundo cresça e se desenvolva junto com a gente, né? Quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. A gente quer que todo mundo, aquelas pessoas, né, que a gente gosta, nossos amigos, familiares, se desenvolvam junto e fluam junto também conosco. Então, essa live é muito no sentido da gente prestar atenção nos nossos medos que estão nos impedindo da gente fazer mudanças, da gente fazer novas escolhas, que talvez você já até saiba as mudanças que tem que fazer, já saiba por onde já tem que ir, mas não está conseguindo ter a coragem suficiente. Porque, como eu expliquei, a nossa mente quer nos manter no que é seguro, tá? Então, a gente vai entender um pouco como é que funciona o nosso cérebro, tá? Em relação à insegurança, tá? A essa falta de coragem, falta de confiança. A gente tem que entender que a insegurança, tá? Não é um defeito. É um defeito meu. Calma, não é um defeito, tá? Ele é um mecanismo de defesa. E é um mecanismo natural, tá? Todos nós temos em algum nível esse medo, essa insegurança. Por quê? Parte número 1, né? Princípio número 1 do nosso cérebro é nos proteger da vida. Ele é sobrevivência. Então, ele sempre vai escolher pela sobrevivência. E isso faz com que, em algumas coisas, em algumas escolhas, nos dê medo. Nos ative a nossa insegurança. Porque ele quer nos manter vivo, tá? Então, a neurociência, o que ela nos mostra? Que o nosso cérebro vai criar, o nosso sistema nervoso vai criar alguns caminhos neurais. O que são caminhos neurais? São trilhas de pensamento. Trilhas de pensamento. Pense, eu estou acostumada a sempre pensar dessa forma. É um caminho. Um caminho. Tem aqui, ó, tem 10 caminhos. O que o meu cérebro escolhe é sempre esse aqui, ó. Então, essa é a minha trilha neural principal. O meu caminho de pensamento principal, tá? Vão guardando essas informações, logo no final vocês vão conectar tudo isso e entender como fazer para modificar, tá? Então, temos caminhos neurais, que são trilhas de pensamento,
que o meu cérebro está acostumado sempre a seguir, tá? Por que ele vai querer sempre seguir o mesmo caminho? Porque já é conhecido, ele já sabe aonde dá. Eu saio aqui, ó, de Nova Esperança, pego a 287, aliás, saio de Santa Maria, pego a 287, chego lá em Nova Esperança. Já sei onde é que é o caminho, então é conhecido. Agora, me diz assim, Bárbara, vai pra Ametista do Sul, que é uma cidade que eu quero conhecer, não conheço. Não tem Waze, não tem GPS, não tem nada. Vai! Como é que eu vou ir? Né? O meu cérebro vai ficar com medo. E se pegar a estrada errada? E se acontecer alguma coisa? Medo, ele não sabe como é que é o outro caminho. Então ele vai querer, não, quem sabe a gente vai por esse caminho que é conhecido. Vamos continuar aqui. E daí que vem ele nos ativando esses medos. E aí começa aquelas conversinhas mentais, quando tu tá fazendo uma coisa diferente. E entendam que essa coisa diferente não é uma mudança de vida, agora eu vou mudar minha vida. Não, às vezes é pequenas coisas, é uma fala que tu quer fazer diferente. Talvez tu tá sempre acostumado a falar uma coisa, a aceitar algumas coisas que tu sabe que já não te fazem bem. E tu gostaria de se posicionar, falar que aquilo não tá legal. Então é uma fala diferente às vezes que tu vai sentir essa resistência. Porque teu cérebro não sabe como é que é fazer dessa forma. Então ele vai começar a inventar várias historinhas pra quê? Pra que tu não faça. Mas e se acontecer aquilo? E aquele outro? E se a pessoa ficar chateada? E se não sei? Então ela começa a inventar historinhas. Aí que é o funcionamento da nossa mente. Nos protegendo disso, entenderam? É como se o cérebro dissesse: fique aqui onde você tá, porque aqui você não vai morrer. Basicamente é isso, ele tá pegando pra sobrevivência. Aqui você não vai morrer, aqui você não vai ficar desconfortável, aqui você tá seguro. Então vamos ficar aqui pro resto da vida, que aqui tá seguro, eu tô fazendo minha parte, que é te manter vivo. É isso que o cérebro tá fazendo, tá? Só que essa lógica, né, que ela vem da sobrevivência, que é do nosso cérebro reptiliano, nosso cérebro mais primitivo, ela nos impede de viver plenamente os nossos sonhos, nossos desejos, a vida que a gente gostaria. Porque vai querer sempre nos manter no que é seguro. E a nossa alma, ela vai dizer assim, ó, ela tá nem aí, ó, porque é seguro ou não. Ela quer florescer, ela quer expandir, ela quer ir, ela quer viver plenamente tudo que ela pode viver aqui. Porque a alma sabe da grandiosidade que ela tem. Ela sabe de todas as possibilidades de existência, de realização que existem aqui. Então a gente começa a ter internamente como se fosse uma briga ali interna, né? Ai, tô sentindo que quero fazer algo diferente, quero falar. E daí vem ali o nosso ego, o nosso cérebro ali, querendo nos manter no que é seguro, tá? Então, observe que a gente vai ter esses mecanismos agindo. Vocês vão ter que prestar atenção, vocês vão começar a observar essas conversinhas mentais, tá? Dos dois lados. E daí o que a gente faz? A gente se coloca como observador. A gente não é nem só ali nosso cérebro, a gente observa o que a gente está passando. Porque quando a gente acha que a gente é aquilo, quando a gente se identifica, a gente acaba entrando no emaranhado ali. Mas a gente pode se afastar, começar a observar. Ah, olha só. Tá, meu cérebro tá com medo que eu faça essa escolha, porque pode ter algum desconforto. Entendi, cérebro, mas ó, pode ficar tranquilo que eu tô pronta para encarar esse desconforto. Porque talvez sim venha desconfortos, coisas que a gente não está acostumado. Mas aí eu vou encarar. Eu estou me tornando cada vez mais resiliente, mais preparada, vou desenvolvendo o meu ser para encarar os novos desconfortos, que é o que precisa para cada vez mais eu florescer, desabrochar. Então a gente vai começar a observar essas conversinhas internas, tá? Trouxe até um exemplo aqui, né? Pense, né, que vocês estão morando numa casa assim, pequena. Uma casa pequena, apertada e com uma porta tá trancada, tá chaveada, tá? E o teu cérebro tá dizendo assim, ó, fica aqui dentro, tá? Fica aqui dentro, porque a gente já conhece todo esse espaço. A gente já sabe onde é que é a cozinha, onde é que é o quarto, onde é que é o banheiro. A gente já conhece aqui. Se precisar fazer comida, tu vai lá na cozinha. Se precisar no banheiro, é aqui. Vai dormir, é aqui. Então o cérebro tá conhecendo tudo, tá dominando o rolê. Mas tu fica ali pensando, olhando pra janela e pensando, ai, mas olha só lá fora. Olha esse jardim lá. Ai, quero lá ver. Quero lá ver o que tem lá fora. E teu cérebro, não, mas fica aqui dentro. Aqui tá ok, para de bloquear, fica aqui quietinha que tá conhecido. E tu olha pra fora, e tu começa a vir, a tua alma começa a querer olhar pra outros lados, fazer coisas novas, e teu cérebro aqui, tá? Conseguiram entender qual é a metáfora? Alguns exemplos, tá, da nossa vida cotidiana.
Talvez você gostaria de falar em público, talvez você gostaria de falar mais aqui no Instagram. Mas daí, o que o cérebro ativa? Ativa o caminho neural do medo, do julgamento, e daí você trava. Mas o que as pessoas vão falar? O que vão pensar? Será que vão achar que eu tô me expressando bem? Será que vão gostar? Bom dia, Noemi! Tudo bem, querida? Noemi, minha colega, fizemos o curso lá em Portugal, né? Que saudade! E daí meu cérebro vai querer me proteger ali. Não, melhor tu não falar em público, não vai fazer essa palestra, não abre o Instagram pra falar ali. O que vão falar? E se vier muitos desconfortos? Não, vamos ficar seguro. Entenderam? Talvez você tá querendo fazer um investimento em você mesma, tá? Fazer um curso, um aperfeiçoamento. E daí o teu cérebro vai pegar qualquer experiência ruim do passado, tá? Que todos nós temos experiências que não foram legais, né? Vai pegar uma experiência ruim no passado e dizer, não, melhor não. Lembra aquela vez que tu fez aquele curso, aquela coisa e não foi legal? E vai pegar aquela experiência e vai pra te fazer desistir de tu se desenvolver. Percebo como isso é forte, porque sim, a gente teve experiências negativas, a gente teve, e eu percebo o quanto, até comigo eu tenho algumas pessoas que me ajudam aqui no Instagram, e eu tive problema com uma pessoa o ano passado, não era um problema, mas não rolou, sabe? Não estava em sintonia comigo, assim, com a forma que eu falava, enfim, não deu certo. Quando eu fui contratar uma substituta, eu travava, não conseguia ir, só que eu já estava consciente, falei, tá, é o meu cérebro, ele querendo me proteger de novo, eu não quero ter de novo uma experiência ruim, que não dê certo, então vamos ficar sem ninguém, só que daí eu fico, né, sem conseguir também expandir, sem conseguir dar mais atenção para outras coisas. Então eu entendi, tá, é o meu mecanismo aqui de defesa, ele não quer que eu tenha de novo esse desconforto, de talvez não dar certo, de contratar alguém, de treinar e não rolar, mas cérebro, eu entendi, tá? É o mecanismo de defesa, mas não precisa ser igual, pode ser diferente. Então a gente tem que ter essa conversa conosco mesmo para entender que ele está querendo sempre nos proteger, tá? Dizer, não, talvez seja uma experiência que não foi legal, mas não vai ser sempre assim. A gente pode fazer diferente dessa vez, para que não seja também desconfortável, tá? Falei de trabalho, né? Quero dar um exemplo também em relacionamentos. Talvez tu tá aí com um relacionamento que não tá legal, ou que já não tem relacionamento, mas teve experiências muito negativas nos últimos relacionamentos, né? Talvez ativou algumas feridas da rejeição. Quem tem a ferida da rejeição é bem potente, porque daí cada vez que tu vai, talvez começar a ter um relacionamento novo, o que o teu cérebro entende? E se tu for rejeitada de novo? Melhor não se envolver. Melhor nem confiar, ficar assim, porque se tu confiar, se tu se envolver, tu pode ser rejeitada de novo e vai doer, porque já doeu muito lá atrás. Então, teu cérebro vai fazer de tudo para que tu não se envolva, ou que tu não confie, ou que tu fique sempre na defensiva. Por quê? Porque tu não quer passar por essa rejeição de novo. Então, a gente tem que entender que tudo isso são os nossos mecanismos de defesa, só que muitas vezes eles nos impedem realmente de viver as relações plenamente, nos impedem de desabrochar no nosso trabalho. Ele está querendo nos proteger dessa dor que já foi vivida, desse desconforto, desse medo, desse julgamento que já veio lá atrás, tá? Então, vamos entender como é que é o funcionamento do nosso cérebro. Eu trouxe uma imagem aqui para vocês entenderem, tá? Estão conseguindo ver? Apareceu uma imagem aí para vocês? Me confirmem aí. Então, a gente vai entender que a gente tem três partes principais, tá? Que é do nosso cérebro, tá? O sistema reptiliano, que é esse mais aqui embaixo, tá? Que é mais instintivo, mais primitivo. Depois a gente tem o sistema límbico, que é das nossas emoções. E depois temos o córtex pré-frontal, que é a nossa parte mais racional. Iniciando lá pelo de baixo, o reptiliano, tá? Esse cérebro, o foco dele é a sobrevivência, tá? Em tempos anteriores, né, quando a gente vivia na selva, ele era um cérebro muito mais desenvolvido, porque era luta e fuga, ele estava preparado sempre para isso. Se estava lá na floresta, na selva, via um tigre, um leão, ativava logo ali esse cérebro, fuga, corre. Daí dá picos de adrenalina e eu corro. Então é um cérebro muito focado na nossa sobrevivência, tá? Ele vai buscar fugir de tudo que pareça risco. Pareça risco é o nosso modo alerta e que a gente usa muito até hoje, né? Tô aqui passeando com a minha filha na rua, ela solta na minha mão, vem um carro correndo, o que eu ativo esse modo rápido? Vou lá, pego ela pela mão de novo. Então, modo alerta, sobrevivência. Dá pra descarga de adrenalina, eu faço.
Então, ele é muito importante, né, para nossa sobrevivência, só que muitas vezes ele também nos segura, porque ele tá sempre nesse modo alerta. E aqui é importante, quando a gente deixa nosso modo alerta por muito tempo ativo, o nosso corpo começa a pesar, porque o nosso corpo precisa do modo reparo também. Ele não pode estar sempre em estado de alerta. O que vai acontecer? O que vai acontecer? Ele precisa ativar o sistema nervoso parasimpático também, que é o nosso modo de reparo. Quando eu me permito parar, respirar, e de todas as funções do meu corpo, dos meus sistemas vão se reparando também, tá? A outra parte ali é o sistema límbico, que então é onde ficam armazenadas as nossas emoções. Aqui também ficam armazenadas as memórias de dor, de rejeição, de frustração. Ele vai acionando como se fossem campainhas, sabe? Cada vez que tu lembra daquela experiência. Por isso que na vida adulta, as experiências que a gente tem hoje, as que são mais desagradáveis, geralmente estão tocando a campainha em recordações lá da nossa infância, porque tá tudo armazenado. Sabe aquelas situações, eu vou pedir para vocês pensarem, talvez aconteceu uma situação na tua vida, tá? Foi que alguém falou algo pra ti, e aquilo te doeu, ou te incomodou, ou te deu raiva, ou uma angústia um pouco acima do normal, tá? Porque o normal, todo mundo tem essas emoções, mas sabe quando alguém te falou uma coisa e tu ficou muito chateada com aquilo? E outras pessoas talvez nem entendam, mas nem foi nada. Ou outras pessoas não foi tão importante. É porque pra ti ativou uma lembrança, uma memória lá da infância. Por isso que ficou mais desconfortável. Então esse sistema límbico, ele tá sempre ali, presente. Então essas coisas no nosso dia a dia que mais nos incomodam, geralmente não é pela situação de agora. Porque fulano me falou aquilo. Então tu vai contar pra uma amiga, pra alguém, mas nem falaram demais, para de besteira, nem falaram demais. Por quê? Na verdade não foi algo que a fulana te falou agora, foi a tua memória lá de trás que foi ativada e daí te incomodou ainda mais. Porque essas memórias estão ali, nosso sistema límbico está sempre ali. Ele vai separando as nossas memórias, as nossas emoções em categorias, né? E estão sempre ali. Então isso é importante a gente ficar atento. Opa, mas por que aquilo me incomodou tanto? Talvez alguma questão lá da minha infância, alguma ferida, alguma rejeição, alguma frustração lá de trás que foi ativado, tá? E depois temos então a nossa parte mais racional, que é o córtex pré-frontal, tá? Que é a parte da razão. Então, ele vai tentar racionalmente, ele vai pensar muito racionalmente, justificar o porquê talvez você não deve mudar. Então, ele é muito racional, vai trazer vários dados, várias informações para te não fazer aquilo. Porque ele também está pensando na tua segurança. Então, só vai vir a parte racional. Lá, se o sistema reptiliano traz a parte mais do medo, como vai ser, e daí o sistema límbico ativa as suas emoções, medo de julgamento, medo de rejeição. O córtex pré-frontal traz coisas racionais. Não, é que eu vi uma pesquisa, é que a hora que com fulano aconteceu aquilo. Então, ele vai trazer coisas racionais. Percebam que a nossa mente ela é muito poderosa nisso. Ela vai buscar sempre confirmações. Ela quer confirmar aquilo que a gente acredita. Se eu acredito que não vai dar certo, ela vai buscar informações para que aquilo não dê certo mesmo. Então, é isso que a gente tem que ficar atento. Nossos mecanismos que estão querendo nos proteger, tá? Dessas nossas mudanças, do nosso avançar. Então, o córtex pré-frontal, ele vai criar desculpas perfeitas para nos manter onde a gente está, sem avançar, tá? Então, eu quero que vocês percebam que assim, não é que talvez você, não consigo mudar, não tenho coragem, por que eu não tô aqui parada? Eu tenho uma vontade, eu sei que tenho que fazer uma escolha diferente, por que tá tão difícil avançar? Na verdade, todo o nosso sistema inteiro ele foi feito para repetir. E a insegurança é só nossa mente dizendo assim, não vai, tá? Porque pode doer, pode ser desconfortável, tu pode encarar coisas que tu não sabe, então vamos ficar aqui, tá? Então entendam que isso aí vai estar acontecendo, tá? Esse sistema vai estar acontecendo. A gente não pode querer que isso desapareça, porque ele é importante também. Só que a gente pode ficar observando ele, entendendo o que está acontecendo. E aqui não tem nenhuma metáfora melhor que a da borboleta, né? A borboleta. Como é que a lagarta, né? Ela tem que entrar pro casulo. Só que dentro do casulo, como é que é? É um lugar quentinho, é fechadinho, é conhecido. O que o casulo representa, né? Ele representa o antigo. É como se fossem esses velhos caminhos neurais já conhecidos. Aqui é quentinho, aqui é conhecido, aqui eu tô aconchegada. Então tá ali. Só que se a borboleta ficar ali para sempre,
ela vai estar exercendo a sua função, a sua missão aqui, que é desabrochar e voar? Não, e conosco é a mesma coisa. A nossa alma quer que a gente saia desse casulo, que a gente desabroche. Só que daí a gente vai ter que encarar e criar novos caminhos neurais. Porque é só saindo desse casulo que, no caso da borboleta, que as asas vão conseguir bater, ela vai conseguir voar. E percebo, né, quando a gente olha aqui pra fora, tem algumas flores. Quando a gente olha pra natureza também, né? A flor, no início, ela fica fechadinha, né? Fica vários dias fechada. Até ela começar a abrir. Percebe? Se ela tá fechadinha assim, ó. Também tá conhecido, tá quentinho, tá confortável. Só que se ela ficar o resto da vida aqui, ela não vai estar cumprindo a missão dela, que é desabrochar. Ela vai ficar, se ela tivesse uma emoção, ficaria frustrada, talvez, ao final da vida. Então ela vai ter que encarar esse desconforto daí, ó, abrindo, pra ser o que ela veio ser, que é flor. Só que se a gente tá sempre no piloto automático, a gente vai sempre pegar o mesmo caminho. Sempre o mesmo caminho. Perceba onde está a dirigir. Se não fazem o mesmo caminho, se vocês saem sem prestar atenção, não fazem o mesmo caminho, isso é normal com todo mundo, né? A gente pega o carro, faz o mesmo caminho. Vou pro trabalho, vou sempre por aqui. Ou a gente sabe, sempre saio de manhã pra ir no trabalho. Daí, um dia tu não vai pro trabalho, tu vai pra outro lugar. Quando tu vê, tu faz o mesmo caminho do trabalho. Por quê? Isso é super comum, tu tá no piloto automático. Tá ali fazendo, tá no mesmo caminho neural. Então, a gente tem que observar, opa, tô fazendo sempre a mesma coisa, tá, entendi, aí tem esse caminho neural, que meu cérebro já tá acostumado, já tá confortável, mas eu posso fazer diferente, tá? Eu quero que a gente comece a reconhecer, primeira coisa é sempre reconhecer, observar, em locais da minha vida que essa insegurança, ela tá aparecendo. Por quê? Porque a partir daí que eu posso reconhecer, que eu tô entendendo, opa, agora eu posso mudar. Se eu não me reconheço, eu vou continuar o resto da vida assim, não vou fazer nada pra mudar. Então, o primeiro passo é sempre reconhecer, tá bom? Então, no trabalho, perceba no trabalho, se talvez vocês tenham dificuldade, né, de explanar ideias, de falar alguma coisa, porque tem ali essa insegurança. Tô com umas ideias diferentes, queria fazer, mas se não der certo. Preciso ter uma conversa com alguém, falar esses pontos, e tá sentindo essa insegurança. Será que a pessoa vai ficar chateada? São as inseguranças. São as suas emoções, talvez lá de trás, de alguma vez que tu levantou a mão no colégio para falar alguma coisa e a professora não gostou, ou os colegas riram, vai estar ativando esses mecanismos. Mas aí tu vai estar consciente, entendi, isso aconteceu, talvez eu tenha assim esse medo, esse receio, mas eu vou enfrentar essa resistência. E quando a gente vai enfrentando a resistência, o que acontece? A gente começa a criar novos caminhos neurais. Se até então eu fiz aqui, eu posso começar por aqui também, criar um novo caminho neural. Dentro dos relacionamentos, tá? Seja com marido, esposa, ou com filhos, com amigas. Talvez você nunca conseguiu falar realmente o que você sente, o que você gostaria. Por quê? Tem medo que o outro fique chateado, tem medo de perder o outro. Porque é um medo, talvez você viveu lá atrás, quando tu falou alguma coisa, alguém ficou chateado e foi embora. Você perdeu uma amiga, talvez. Não sei. Então, tu está acostumado a nunca conseguir expor realmente o que tu gostaria. Então, a hora tem que começar a criar um novo caminho neural. E sempre a gente pode fazer isso com gentileza, com amorosidade, não é no embate, né? É com gentileza, amorosidade e começar a dar força para os novos caminhos neurais. Tá, até então eu não conseguia falar o que eu sentia, o que eu queria, mas agora eu vou começar a falar. Vou falar uma coisa aqui, uma coisa lá, e a gente vai expandindo isso, criando esses novos caminhos neurais e dando força para eles também. Tá? Talvez em relação, né, à prosperidade, talvez tu tá querendo investir em algo novo, diferente, mas teu cérebro diz, não, mas vai que dê errado, vai que tu perca tudo. E te mantém naquilo da escassez. O foco tá onde? Na perda. E quando o nosso foco tá na perda, o que eu posso perder, eu fico vibrando no quê? Na escassez. E daí eu me afasto dessa vibração da prosperidade, da abundância, que tá focada onde? Mas o que eu posso ganhar? E o que eu posso ganhar? E daí a gente vai fortalecendo essa vibração do que eu posso ganhar, ao invés daquele caminho talvez antigo de se eu fizer essa escolha eu posso perder isso, aquilo, aquele outro. Daí a gente vai engrandecendo isso, vai dando cada vez mais força para tudo que eu posso perder. Ao invés de dar força para tudo que eu posso ganhar. Uau, mas olha se eu ganhar, e se der certo. Percebam que a nossa mente ela fica muitas vezes colocando mais força em tudo que eu posso perder,
ao invés de tudo que eu posso ganhar. E também em relação a você mesma, né? Talvez você queria se cuidar mais, ter mais tempo pra ti, mas se sente culpada se marca uma massagem ou se marca um turno sem fazer nada. Meu Deus, vem aquela culpa, como é que eu vou me permitir parar? Porque tu tá sempre acostumado com aquele mesmo caminho neural. E daí, pra te vencer esse caminho neural, tu vai ter que enfrentar a resistência que vem. Vai ter que enfrentar o desconforto, porque sim, é muito desconfortável tu fazer algo diferente. O teu cérebro vai querer te puxar, como a gente já explicou tudo, todos os mecanismos, vai querer te puxar pro velho. Então talvez não, tu vai pensar, não, sexta-feira de tarde eu não vou marcar nada, eu vou tirar pra mim, pra me organizar, pra descansar. Tá, e tu pensou isso, tu organizou a tua agenda pra isso, colocou os compromissos outros dias, se organizou pra isso. Começa a chegar perto da sexta-feira e aí isso vai acontecer. Vão surgir outras coisas pra te fazer. E tu pensa, eu tenho aquele turno livre, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquele outro. E tu enche de novo o teu turno livre. Por quê? O teu caminho neural tá muito forte, tá muito fortificado. Então tu vai começar a colocar força no novo caminho neural. Não. Então talvez um turno inteiro é difícil ainda. Mas eu vou colocar aqui, ó, das 2 da tarde até as 13h30 não vou marcar nada, tá? Começa com uma hora, e tu vai estar fortalecendo esse novo caminho neural. Percebo que a gente tem que dar os passos menores para fortalecer o novo caminho neural. Por isso que é tão diferente, às vezes, a gente mudar o estilo de vida, né? A pessoa tá lá, não, quero mudar minha alimentação, quero começar a me exercitar e vou começar a correr 5 dias na semana, de segunda a sexta eu vou correr. Tu nunca corria, nunca caminhava, agora vai correr todos os dias da semana. Daí tu vai, na primeira semana talvez vai, depois não vai mais. Começa a surgir compromisso e aquilo, tu vai desmarcando. Por quê? É algo muito diferente. Tu quis mudar totalmente o teu caminho neural. Então, quem sabe tu começa aos poucos. Não, eu vou enfrentar essa resistência. Vou começar com 2 vezes na semana. Vou fazer um mês assim. Depois eu vou aumentar para 3. Depois eu vou aumentar para 4. Então, tu vai fortalecendo o novo caminho neural. Tá? Porque percebam quantos anos da tua vida tu seguiu dessa forma, nesse caminho. Então, vou criar um novo caminho neural e eu vou aos poucos fortalecendo, dando grandeza para aquele. Daí vai ser um novo caminho neural, vai ser esse. Agora eu já adoro correr, já não tenho mais saudade de quando eu não fazia exercício, fortaleceu um novo caminho neural. Tá? E eu quero que vocês percebam que tudo que a gente conversou hoje, né, de todas essas áreas da vida, qual dessas áreas talvez precise mais atenção, que tu precise fazer novos caminhos neurais? É na parte do trabalho? É na parte dos relacionamentos? É na parte do cuidado contigo mesma? De rotina, de alimentação? Qual parte tu tá precisando criar novos caminhos neurais? Tá? Porque temos uma boa notícia, né? Responda aí no chat. Qual parte tu está sentindo que tu precisa fazer algumas escolhas diferentes, modificações na parte do trabalho, profissional, de carreira, família, cuidado contigo, com tua saúde, com o teu bem-estar, com a tua conexão espiritual. Qual parte tu tá sentindo que precisa dar mais atenção nesse momento, tá? Por quê? Porque o nosso cérebro tem neuroplasticidade. Já ouviram falar nesse termo, neuroplasticidade? Me respondam aqui. Trabalho e relacionamentos amorosos. Então tá, Gabi, então tu já sabe, e o primeiro passo é esse, tá? É a gente tomar consciência, tá? Aqui eu tenho que fazer algumas modificações. Se a gente não tem consciência, a gente segue o resto da vida a mesma coisa. Então, o primeiro passo é tomar consciência. Aqui eu quero fazer novos caminhos neurais, tá? Então a gente vai usar esse mecanismo que o cérebro tem, que é o da neuroplasticidade. O que significa que toda hora a gente pode criar novos caminhos neurais, a todo instante. E a gente pode fazer isso de forma simples. Cada vez que eu escolho um passo diferente, que eu sempre falo para minhas alunas, às vezes é uma micro decisão, não é a decisão da minha vida, é uma micro decisão, é uma micro escolha que tu fez, tu já tá dando um novo caminho neural pro teu cérebro. Já tá, posso fazer diferente. Não fica esperando uma transformação, uma escolha grandiosa. Você não vai ficar esperando por muito tempo. Faça pequenas novas escolhas e tu vai estar dando vai estar ensinando pro teu cérebro a confiar no novo. Sim, tu pode fazer uma micro escolha diferente. Se toda a vida, vamos pensar aqui, alguém colocou exercício físico, cuidar de mim, tá?
Então, faça uma micro escolha. Hoje, no dia de hoje, eu vou subir as escadas. Todos os lugares que eu for, ao invés de usar elevador, eu vou usar as escadas. Não é algo difícil, né? Vou usar as escadas. Tá, o elevador é mais confortável, só apertar ali, não precisa me movimentar. Mas, e se eu começar a usar as escadas? Não, isso no final do dia de hoje, eu chegar em casa, ao invés de me jogar no sofá, eu colocar uma roupa e caminhar por 20 minutos. Tu vai estar ensinando o teu cérebro a fazer diferente. Tá ensinando um novo caminho neural. Se sempre no meu trabalho a pessoa fala alguma coisa, eu me sinto incomodada, não consigo me posicionar, não, hoje eu vou falar. E tu vai falar isso com amorosidade, não vai esperar explodir, tá? Porque acontece, a gente fica chateado com algumas coisas do trabalho, não consegue falar pra pessoa, tá? E daí a gente faz, a gente tem o nome da psicanálise. Daqui a pouco vem, daqui a pouco bate teu longe. Mas a gente, ao invés de a gente falar pra pessoa, a gente fica aguardando, pra gente não alguém no trabalho, então eu fico ali. Chega em casa, daí, que é a pessoa mais tímida, e tu explode com a pessoa. Tu explodiu com a pessoa do nada. A pessoa fez uma coisinha assim e tu já... Por quê? Porque tu pegou aquela emoção que tu teve no trabalho, que tu não conseguiu se posicionar, falar, tu explode com o outro que ficou ali dentro guardado. Então tem que evitar isso também. Já começar a falar, Fano, eu gostaria dessa forma, quem sabe desse jeito. Se é difícil pra ti falar, vai fazendo uma coisa por dia. Não, hoje uma coisa eu vou fazer. Uma coisa diferente. Essas micro ações que vão nos engrandecendo, vão permitindo que a gente faça novos caminhos neurais, tá? Escolham pequenas coisas pra vocês irem fazendo. Porque percebam, tá? Que vocês estão no meio de uma floresta, no meio do mato, ó. Vamos fazer uma trilha. Se ninguém nunca fez uma trilha, não tem um caminho ali, né? Não tem um caminho. Tá tudo mato. A primeira vez que alguém vai fazer uma trilha ali, vai tirando. Tira esses galhos, vai abrindo o caminho, entendeu? Ó, tá tudo fechado. A primeira vez que você passa ali, você vai tirando esse galho, tirando esse, vai abrindo o caminho. A segunda vez que você passar, vai estar mais fácil ou mais difícil? A segunda vez vai estar mais fácil ou mais difícil? Me respondam aí no chat. Se eu já abri o caminho uma vez, a segunda vez vai estar mais fácil. Então, a primeira vez de fazer algo diferente vai ser mais difícil, sim. Só que eu tenho que ter isso em mente, tá? Talvez agora eu vou ter que encarar esse desconforto, mas depois vai ficando mais fácil. Então, tu encara esse desconforto da primeira vez de fazer diferente, encara ele, e tu vai estar abrindo um novo caminho neural. Depois da segunda vez, já vai estar um pouco mais fácil, vai tirando um pouquinho mais de galhos. A terceira vez, um pouco mais fácil. Quando chegar na 10ª vez, vai estar fluindo já. Já tá o caminho bem feitinho ali. Tu já fez um novo caminho, tá bonitinho, sem galhos, já tá fortalecido e fica mais fácil pra ti. Com a nossa coragem é a mesma coisa. As primeiras vezes vai ser desconfortável. Só que se a gente não permitir encarar esse desconforto, a gente não vai abrir essa trilha, nessa floresta. A gente vai ficar aqui. Então a gente tem que encarar esse desconforto. Tá desconfortável. E saber que cada vez que tu fortalece esse caminho da coragem, de fazer novas escolhas, de fazer diferente, vai estar fortalecendo a ti mesmo. Vai estar se fortalecendo. Então por isso que é tão importante encarar esse desconforto de fazer diferente. De se permitir expandir. Que tu vai estar fortalecendo o teu ser. E daqui a pouco vai começar a ficar mais fácil. Tá bom, pessoal? Agora já é 8h40. Agora eu vi que já passamos da hora até da live. Tá bom? Me digam como é que foi essa live pra vocês. O que foi o principal aprendizado? Qual parte pra vocês foi mais importante? Compartilhem aqui comigo. Deixa eu tirar a imagem. Aqui. Porque vamos aproveitar, vamos escrevendo aqui no chat qual parte para vocês foi mais importante, o principal insight ou aprendizado, ou o que vocês vão colocar mais atenção.
Por quê? A gente tá em setembro, então a gente vai ter logo mais essa energia, já estamos tendo, já está parando no ar, já estão percebendo essa energia da primavera, essa energia desse abrir. Então vai ter lá fora, na natureza, um auxílio pra gente fazer essas escolhas diferentes, pra gente ter essa coragem. Então, vamos aproveitar isso a nosso favor. Só que não adianta de nada a natureza estar lá nos auxiliando se a gente ficar lá aqui paradinho. Meu trabalho tá assim, mas vou continuar pra sempre assim porque tá confortável. Meus relacionamentos tá assim, mas também já estamos há tanto tempo assim. Então não vai adiantar. Vai partir de nós, tá? A natureza nos auxilia, mas a decisão está em ti. O que tu vai fazer? São, como eu falei, micro decisões, micro ações, micro escolhas que a gente vai fazendo no nosso dia a dia que vão se transformando em novos caminhos neurais. Perfeito, Gabi. Quanto é importante prestar atenção no macro e unir com o micro a nosso favor. Isso é uma sabedoria que a gente se afastou, né? Nossa vida moderna, corrida, né? Que a gente acha que tem que ser sempre igual. E a gente esquece de aproveitar essas maravilhas que a Terra tem, né? Por que a gente tá aqui? Vocês já perceberam por que tem outono, inverno, verão, primavera? Por que tem dia, noite? Por que tem tanta coisa assim? É para nos auxiliar. E a gente acaba se esquecendo disso, nos afastando dessa potência que é a natureza. Ótimo também, a Claire colocou, temos que dar o primeiro passo, começar. Sempre é isso, né? O primeiro passo, tem uma frase que eu gosto muito, né? E se eu errar, alguém coloca aqui certo, mas a ideia é, né? Coloque o primeiro passo que Deus dá o chão. Que é isso, a gente tem que fazer a primeira coisa, confiar. Não ficar esperando todas as oportunidades estarem perfeitas para se movimentar. Dê o primeiro passo que Deus vai colocar o chão. Então confia. Ativa essa coragem aí, pega essa energia da primavera, da natureza, do desabrochar e ativa a tua coragem interna e faz os primeiros passos. Tem outra frase que eu gosto muito, caminhe que o caminho se abrirá. Às vezes a gente fica esperando também todo mundo externo estar perfeito para dar os primeiros passos. Não, caminha, vai caminhando, vai tomando as suas escolhas que o caminho vai se abrindo. Não fica esperando tudo ao redor estar perfeito, que tu vai ficar parada. Então, caminhe que o caminho se abrirá, tá bom? Beijo, então, meu povo. Vamos encerrando. Vou deixar a live salva aqui, tem pessoal que tá chegando agora. A gente falou sobre insegurança, sobre coragem, sobre a gente aproveitar essa energia externa da primavera pra gente florescer, pra gente ter a coragem de dar nossos passos. Entendemos alguns mecanismos do nosso cérebro reptiliano, límbico e córtex, que nos aprisionam muitas vezes, nos dificultam esse avançar, mas a gente compreendendo eles vai entender que são mecanismos de defesa. Eles estão ali querendo nos proteger, tá? Eles não são maus, eles querem nos proteger, tá bom? Mas a gente vai compreendendo isso pra gente possa evoluir, se desenvolver, crescer ainda mais. Beijo, beijo. Boa semana para todos nós, uma abençoada semana. Tchau, tchau.